fazermos a leitura da palavra do Senhor. A paz do Senhor para todos. Amém. Abra sua Bíblia no único livro histórico do Novo Testamento, capítulo 2. Encontraram? Não sabem? Quem não sabe o livro histórico do Novo Testamento? Você, capítulo 2, versículo de número, vamos ler do versículo de número, Atos dos Apóstolos. Ainda tem gente que não sabe. Não é possível. Então, se eu disser assim, abre aí esse capítulo 10, versículo 1, acho que muita gente aprendeu. Ficou com dúvida, né? Não, né? Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que inicialmente foram batizados com Atos do Espírito Santo. Deixa eu ver quem que melhor. Foi o discurso de Pedro. Vamos começar no discurso de Pedro, versículo 14, para dar compreensão ao restante do assunto. Diz a palavra do Senhor, na pena de Lucas, no seu segundo tratado, diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões galileus, os israelitas, atentai a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele disse Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo,
que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, na medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Amém. É neste mesmo espírito que nós estamos seguindo na céu. Desde o ano passado estabelecemos aí um alvo, e eu digo com muita precisão: é tempo de colheita. Quero ver uma Monte Sião dessa no domingo muito mais cheia do que essa quantidade aqui. A Betel da mesma forma. Estamos lutando a cada dia para que almas se agreguem à casa do Senhor. Que pastores, pode ser gente de outra congregação, se vier é bem-vindo, não vamos deixar de receber. Mas o alvo desta igreja não é como muitos outros que tem ali afora, de pescar peixe no aquário ali. Nós vamos buscar alma lá fora. Aleluia. Em nome de Jesus. E para isso, sigamos o exemplo dos apóstolos, dos discípulos, aqui registrado em Atos dos Apóstolos. E fazendo uma rápida consideração do livro, concluindo, Atos dos Apóstolos, de acordo com a estrutura que tem no texto, literária, não tem conclusão. O que diz os críticos literários, exegetas, intérpretes, é que este livro teve uma intenção de dar continuidade à história da igreja. A história da igreja continua, e só haverá conclusão no dia do arrebatamento. E nós somos a geração que aguarda o arrebatamento. Feito isso, coloque em oração neste momento, nesta hora, o desejo firme de ganhar uma alma para Jesus, 2 almas, 3 almas, 4 almas, ir para a rua, ir para os becos, ir para onde Deus colocar no seu coração, e seja um ganhador de almas. Eu sinto uma unção maravilhosa desta noite. Eu não vou esperar mais tarde, e eu vou orar e vou compartilhar aqueles cujos corações estão flamejando por ganhar almas. Fique no seu lugar mesmo
Aqueles que não têm esse desejo ainda, que sejam, entre aspas, contaminados por esse desejo agora da autoridade de Jesus de Nazaré. Pai santo e amado, promotor da salvação das nossas almas, tu que enviaste teu Filho para ser o mediador entre nós e ti, entre Deus e os homens, e não há outro mediador cujo nome deve ser citado merecidamente, a não ser Jesus de Nazaré, soberano das nações, o que está sentado à destra da majestade do eterno Deus, que vive e reina para todo sempre, que é Deus no mesmo nível que o Pai e o Espírito Santo, que tem os atributos naturais, comunicáveis e incomunicáveis, e que tem em si a grandeza, a realeza, a supremacia, e concedeu à tua igreja, após ressuscitar, dons, levou cativo que estava em cativeiro lá embaixo do Hades, seio de Abraão, transportado para debaixo do trono de Deus. E aí a Bíblia diz que ele assentou-se à destra da majestade de Deus e vive a interceder, aleluia, por esta eleita. E ele concedeu, nas palavras de Paulo, quando escreve a epístola aos Efésios, concedeu dons aos homens. Receba nesta noite da parte de Deus, imediatamente, uma graça salvadora, uma graça capacitadora, uma graça visionária, uma graça que na verdade te dá poder e autoridade sobre os escorpiões, sobre os demônios, sobre as doenças, sobre as entidades malignas, sobre as enfermidades, sobre as pestes. Por onde tu fores, tu serás uma bênção, teus pés irradiarão glória e poder da parte do Altíssimo, porque tu és o ministro de Deus, sendo você homem ou mulher, não importa, é o ministro do eterno Deus, e recebeu a firme incumbência de anunciar a palavra de Deus aos perdidos, às pessoas que precisam de Jesus. E que o Espírito Santo nesta hora suavize teu coração com o sentimento de ser um ganhador, uma ganhadora de almas para esse ano de 2024, no nome de Jesus. Quem diz amém? Amém.